sempre a nossa gratidão ao Senhor Deus por cada dia da nossa vida, nosso viver, e até mesmo esse momento que nós aqui estamos reunidos. Nós temos um propósito: honrar e glorificar o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, Senhor nosso, e Jesus Cristo, bendito e eterno Salvador. Amém? A todos os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Temos várias pessoas aqui, algumas eu estou vendo pela primeira vez, tá? Lá no fundo, ali também, tá? Todos sejam bem-vindos e que poderosamente Deus, na ação e obra do Santo Espírito, esteja abrindo o nosso entendimento, aquilo que vamos estar falando da palavra dele hoje à noite. É claro que eu vou trazer para o nosso ensino, para o nosso estudo da palavra de Deus, a respeito de uma mãe. O filho dela, eu tenho certeza que você já é alguém muito familiar para você no nome, não é? Moisés. Você fala Moisés, Moisés, o libertador do povo de Israel do Egito, Moisés dos 10 mandamentos, não é? Muito familiar. Mas a mãe dele e o nome dela, certamente não é muito familiar para você. Mas hoje à noite vai tornar-se familiar. Eu vou ler com você, nós leremos Êxodo capítulo 2, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 2, dos versos primeiro, do primeiro verso ao verso 10. Depois eu lerei Êxodo 6, 20, Números 26, 59. Vamos começar primeiro com Êxodo 2, depois eu menciono e você me acompanha. Quem pode colocar-se de pé? Os que podem. Vamos para a leitura desse texto da palavra de Deus. Quem escreveu o livro de Êxodo, o segundo livro da lei, o autor? Moisés. Deus usou Moisés. Ele vai escrever sobre o nascimento dele. Vamos lá então. E foi um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. Nem o homem nem a mulher, ele coloca o nome. São os pais dele, olha só. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. É ele, o filho, Moisés. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Você vai entender por que ela teve que escondê-lo. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, Moisés, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe, a irmã de Moisés, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela, a filha de Faraó, viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a Miriam em cena aqui agora: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Em Êxodo 6, 20, há uma menção genealógica, e então o texto diz: e Arão
tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Agora, então, Números, um pouquinho mais adiante, não precisa abrir, você pode acompanhar comigo, capítulo 26, versículo 59. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã dele. Aliás, irmã deles. E por último, não precisa abrir, eu vou ler para você, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ok? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, buscamos a Tua presença, a Tua direção, a obra do Senhor, neste momento em que temos aberto e lido trechos da palavra do Senhor para a pregação a respeito de Joquebede, a mãe de Moisés. Assim titulamos a mensagem, mas ela também foi mãe de Arão e de Miriam. Joquebede, mãe de filhos que são herança do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, rogamos a direção do Senhor com cada pessoa aqui hoje à noite. Ninguém veio por acidente a essa reunião. Faz parte do teu plano, do teu propósito. Há algo do Senhor para cada um aqui hoje à noite. Fala conosco. Usa-me, capacita-me, ó Deus, pregando a tua palavra no poder e na demonstração do teu Santo Espírito. Oramos, clamamos no nome de Jesus. Amém. Eu intitulei a mensagem Joquebede, a mãe de Moisés, porque dos filhos de Joquebede, de maneira muito impressionante, o nascimento de Moisés envolveu algo muito importante que Deus veio estabelecer no coração daquela família. Envolveu toda a família, Arão, Joquebede, Arão e a menina Miriam. Deixe-me relatar para você o contexto em que os fatos ocorreram. O povo de Israel, que havia entrado no Egito com Jacó, os anos passaram, toda a linhagem de Jacó, de Israel e seus filhos, já estavam, essa linhagem estava morta. Levanta-se no Egito um novo rei, que não conhecera José, que foi um instrumento de Deus no Egito para salvar o povo dele, também o Egito, da fome, quando houve 7 anos de fome no Egito. O rei que conhecera José não é agora o mesmo rei que se levanta sobre o Egito. E esse rei, ao levantar-se sobre o Egito, ele percebeu algo que era muito real para Deus em relação ao seu povo Israel. Aquilo que Deus havia dito a Abraão que faria do povo dele, estava acontecendo de maneira visível para o rei do Egito. O povo cresceu e multiplicou e tornando-se forte. Chamou a atenção do rei do Egito com os seus oficiais, ao ponto de o rei do Egito dizer o seguinte: esse povo
cresceu, multiplicou-se, está tornando-se forte. Daqui a pouco, vindo a guerra, unir-se-ão aos nossos inimigos, irão combater contra nós e sair da terra. E o rei começou a colocar planos em ação. Ele acreditou que, tornando a vida dura, difícil e levando aquele povo a um trabalho escravo, faria com que aquele povo parasse de crescer. É aí que começa o momento da escravidão de Israel no Egito. É nesse momento. Trabalho com dureza, com sofrimento, dificuldades. Mas o povo continuou crescendo. E o rei então toma a admoestação de colocar em execução um segundo plano. E é então que ele decreta para as parteiras hebreias, Sifá e Puá, a seguinte ordem: quando acompanharem o parto das mulheres hebreias, nascendo menino, serão mortos, meninas não. Lá no capítulo 1, versículo 22, ordenou o faraó a todo o povo, dizendo... Aliás, esse aqui é um pouquinho adiante, perdão. Meninos é para serem mortos. Meninas preservem com vida. Mas Deus, por detrás das cortinas do cenário disso, levou que as parteiras Sifá e Puá, por temor a Deus, elas não cumpriram a ordem do rei. E quando foram chamadas para prestarem contas, elas disseram: as mulheres hebreias são sábias. Quando nós chegamos, já deram à luz. Isso fez com que o rei, então, colocasse em execução um terceiro plano. É o que eu vou ler agora para você. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O diácono da igreja primitiva, por nome Estevão, pouquinho tempo antes dele morrer, apedrejado, fazendo uma exposição bíblica dos acontecimentos de Abraão, até os dias do viver dele naquele momento, ele diz assim, que quando houve esse decreto do rei, foi nesse tempo que nasceu Moisés. Olha o cenário. Nesse tempo nasce Moisés. 300 anos depois da morte de José, filho de Jacó e de Raquel, 300 anos depois, nasce Moisés. Moisés, nos planos de Deus, ainda que os seus pais não tivessem uma noção tão clara, embora o povo de Israel aguardava um libertador, é ele o libertador, é ele que nasce nesse tempo, que vai libertar o povo da escravidão no Egito, e nasce debaixo de uma sentença de morte. Joquebede amava o seu filho, ela é a mãe de Moisés, ela não queria que os soldados de Faraó o descobrissem e o matassem, jogando-o no rio Nilo. Com a mão protetora de Deus, a princípio ela conseguiu uma excelente estratégia: escondê-lo por 3 meses. Ela empreendeu isso. Bebê bonito, formoso, mas ela sabia que a vida dele, ao ser descoberto, ao ser encontrado, ele poderia ser morto. Joquebede é uma mãe destacada na Bíblia, o destaque dela na Bíblia
é por ela ter salvo seu filho Moisés quando ele era bebê. Esse é o destaque de Joquebede na Bíblia. Quem foi Joquebede? Joquebede foi aquela mulher que procurou proteger, procurou meios para salvar o seu filho Moisés quando ele era bebê. E a Bíblia destaca 3 fatos da vida de Joquebede, fato estes que toda mulher deve conhecer e praticar no ato de cuidar de seu filho. Tem 3 fatos ou lições de Joquebede para as mulheres aqui hoje à noite. Para vocês, mulheres. 3 fatos, 3 lições dela. Primeiro, Joquebede praticou uma vida de fé em Deus. Uma vida de fé em Deus, de confiança em Deus. Ela confiou no Senhor. Meu filho, eu preciso colocar-me na dependência de Deus. Se é do decreto, intento de Deus que ele venha a viver, ele viverá. Não importa que ordem ou que mandamento tem dado o rei. E ela amava seu filho. Alguém disse assim que quando Joquebede estava grávida pela terceira vez, do terceiro filho, talvez ela tenha orado: Deus, nos dê uma menina. Porque diante de um decreto tal qual eles tinham, talvez ela tenha orado: Deus, nos dê uma filha. Mas não foi a vontade de Deus dar-lhe uma filha, e Deus deu-lhe um filho. E em acréscimo a isso, bonito. Dizem que nem todo bebê é bonito, mas esse era formoso, era bonito. Deus colocou na palavra dele: Moisés nasceu formoso. Um desafio ainda maior para os pais. Que lindo bebê! Como pode alguém desejar a morte desse menino? E o detalhe, ela praticou uma vida de fé em Deus, percebendo, ela entendia que Deus estava no controle de tudo. Entendia que Deus ia salvar o seu filho. Há 23 anos atrás, 23 anos atrás, eu estava num domingo à noite pregando sobre mães da Bíblia, e a minha esposa tinha acabado de ganhar neném. Você pode imaginar algo assim? No dia das mães, tudo que ela não queria, ir para o hospital e ser mãe no dia das mães. Mas aconteceu assim. Uma semana depois, quase uma semana depois, quase perdemos aquela linda garotinha que Deus tinha nos dado. Asfixiou-se com leite da mamadeira que tinha tomado. Cheguei com ela ao hospital a tempo de ser socorrida de 100. Me disseram: escapa um. Mas Deus estava no controle, cuidando da vida da nossa estrelinha, a Esther. E ela entendia, Joquebede entendia: Deus está no controle de tudo. Deus é poderoso para preservar a vida do meu filho. Joquebede tem uma praticidade de vida, de fé em Deus. A coisa mais impressionante na vida de qualquer pessoa relacionando-se com Deus é você sentir a presença de Deus em meio à circunstância ou circunstâncias que você está vivendo e entender: eu posso usufruir, ter paz. Não preciso entrar em desespero, pânico ou qualquer situação semelhante. Se Ele está em controle, eu também posso descansar no controle e no agir dEle. E Joquebede, crendo que Deus estava no controle,
É como o salmista no Salmo 56, verso 3. Pela fé eu devo confiar no Senhor, e o salmista diz no Salmo 56, 3: em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Grave isso: em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Joquebede tinha um Deus que ela podia lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, na certeza, como nós também podemos fazer, do cuidado de Deus para as nossas vidas. Pela fé, Joquebede pôde fazer literalmente, como nos ensina Eclesiastes capítulo 11, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ela, pela fé, então tem um plano, um direcionamento de Deus, dando-lhe a compreensão de algo que ela poderia fazer, porque depois de 3 meses escondendo o seu filho, não podia mais escondê-lo. Você nunca imaginou como que Joquebede tentou esconder o seu filho? Bebê chora. Talvez ela desse mel para o seu bebê quando ele chorasse. E quando o choro intensificasse, talvez a família entrasse numa apresentação musical de cânticos. Imagina esconder um bebê por 3 meses, sem que o rei descobrisse, ou qualquer soldado, ou qualquer oficial. Além da estratégia humana, a ação de Deus, dando-lhe essa condição. Mas, em segundo lugar, nós entendemos que Joquebede praticou uma vida de fé em Deus. Em segundo lugar, Joquebede recebeu de Deus sabedoria para pôr em prática planos do Senhor, não dela, mas era planos do Senhor para salvar o seu filho. Deus lhe deu sabedoria. Deus tinha um plano para salvar Moisés do mandamento, do edito do rei. Ele não seria lançado no rio Nilo de acordo com a intenção do rei, mas ele seria colocado no rio Nilo dentro de um plano perfeito, real e do poder de Deus para, pelo contrário, não matá-lo, mas preservá-lo. E então ela recebe essa sabedoria de Deus, ela prepara aquela arca de juncos, aquela planta, ela betuma com pinche, de maneira que é algo bem preparado, não vai entrar água, não vai afundar, tem uma tampa, ela coloca ali o bebê, coloca no rio, nesse cesto que ela preparou, e ela lançou no rio. E fez isso pela fé, pela confiança na impressão e sabedoria que Deus estava lhe concedendo. Imagino que talvez ela tivesse o coração triste, tentando entender qual seria o desfecho de Deus para o que estava acontecendo. Mas Deus estava em cena, em cada ato, em cada detalhe. É Ele que convoca a princesa para ir ao rio. Tamanha vontade de ir ao rio que a princesa teve naquele momento. As servas nem estavam entendendo tão bem o entusiasmo dela para ir. Vontade de tomar banho no rio. Vem para o rio. E foi Deus que, conduzindo tudo, levou a visão da princesa a ver aquele cesto. Eu costumo dizer que aquilo que você nunca viu, quando vê, pouco observa. É verdade. Você não atenta muito para detalhes. Tem coisa que você vê e nem percebe que viu. É um deslumbre apenas. Mas Deus estava em cena. A princesa viu
e se sentiu incomodada com o que viu, a ponto de... O que é aquilo lá? Chamou-lhe a atenção. E ela então abre o cesto e olha que o menino estava chorando, talvez com fome. Até aquele choro era providencial de Deus. Talvez fosse o momento ali de Moisés, que não chamava Moisés, ele não tinha nome, mas daquele bebê chorar, e Deus usar o choro daquele bebê para comover a filha de Faraó, porque ela foi comovida, e ela sabia de quem era aquele bebê, de que povo aquele bebê pertencia. Era o bebê que deveria ser morto pelo decreto do rei, do povo dela. E ela então, com compaixão por aquele bebê, ela quer aquele bebê para ela. E aí a irmãzinha deste bebê, a Miriam, também debaixo da orientação e direção de Deus, tudo aqui é Deus, amados. Até o nome de Joquebede. Sabe qual é o significado do nome de Joquebede? Glória ao Senhor. Até o nome dela leva você a voltar-se para o Altíssimo. Glória ao Senhor. Deus, através de Joquebede, estava começando um plano do qual resultaria numa grande mudança na linhagem dos filhos de Jacó, principalmente de Levi. E Miriam então se apresenta para a princesa, pois não gostaria que fosse chamada uma ama das hebreias para cuidar desse menino? Até a maneira como ela fala com a princesa e o que ela fala, tem uma maneira, ela não revela que ela é irmã do bebê e que a mãe é a mãe dela. Ela vai e chama uma ama, como se fosse uma pessoa qualquer, mas ela chama a própria mãe. E Deus, ainda no seu propósito e plano, coloca no pensamento e coração da princesa: por favor, dá-lhe um salário. Ela tem agora a condição de criar o seu filho sem mais escondê-lo e receber um salário. Ela tem uma vida na prática de confiança em Deus, Joquebede. Ela recebe do Senhor sabedoria para pôr em prática os planos do Senhor. Não são planos dela, mas são do Senhor, para salvar o seu filho. E Deus está trabalhando tanto com ela, quanto com pessoas que estão envolvidas no acontecimento. E Deus continua agindo na vida da filha de Faraó, a princesa. Levou o menino e vai criá-lo por quanto tempo? Até desmamá-lo. 2 anos e meio. E ela então tem que levar Moisés para o palácio. 2 anos e meio amamentando o seu filho. Mães com a missão de cuidar de filhos. Mães que, ao cuidar de filhos, enfrentam momentos difíceis, que vai ser muito importante entender que você, mãe, é apenas um instrumento para o propósito de Deus. Joquebede, na vida prática, confiou em Deus. Joquebede recebeu em segundo lugar de Deus a sabedoria para agir com os planos do Senhor para com o seu filho. Em terceiro lugar, cada acontecimento na vida de Joquebede
estava dentro do plano cuidadoso do Senhor. É um plano que envolve o cuidado de Deus. Joquebede, no tempo que esteve com seu filho, ela levou a criança, ainda que pequenina, a desenvolver amor pelo seu povo e pelo Deus do seu povo. Imagine como Joquebede procedia com cânticos para ninar o seu filho. Como se hoje mães, ao ninarem os seus filhos, já estivessem fazendo algo como sinal de preparação para que este filho venha, no tempo devido, conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e ser um homem ou uma mulher servindo o Deus bendito. Então não dá para você imaginar Joquebede cantando assim: boi, boi da cara preta, pega esse bebê que tem medo de careta. Isso, ao invés de edificar o bebê, vai assustá-lo. Tem que cantar para ele. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Não querer entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. É porque você nunca foi meu vizinho. O que eu ouvi de música de bebê quando as minhas filhas eram pequenas, Dona Célia tinha um repertório. Era 1 hora. As meninas dormiam ouvindo a Romilda cantando várias canções, canções de 30 segundos, canções de 1 minuto, 2 minutos, já faz tempo isso, mas eu lembro das músicas colocadas em casa, 2 coisas que ela sempre tinha ao alcance da mão, as músicas e a varinha. A varinha sempre tinha, eu tinha uma árvore, a casa que eu morava tinha uma árvore bem em frente, quantas vezes ela ia lá para pegar uma nova varinha, porque aquela varinha era a varinha da disciplina, ela é muito mais rigorosa do que eu nesse sentido. E nas músicas também, as meninas cresceram ouvindo música. O povo judeu era um povo voltado para a música. Então a mãe Joquebede ninando o seu filho. Pouco tempo que ela iria ficar com ele, ela queria impressionar, levá-lo a convicções. Ainda pequeno, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu trouxe o testemunho do Rufino, aquele homem que teve a sua mãe junto dele, e ele a ouviu nas instruções que ela lhe passou. Ele teve a mãe dele por 7 anos e meio de idade. Eu trouxe o testemunho dele hoje de manhã aqui na escola dominical. Não conheço muito sobre ele. É alguém que apresenta, ele é alguém que empresário e mentor, faz mentoria para as empresas. Ele disse que você tem que conectar-se na base. A base é a mãe. O celular você carrega na base. A base é a mãe. O filho tem que aprender a ouvir a mãe. Se não ouve a mãe, vai ouvir quem? A importância da instrução da mãe para com o seu filho. Houve uma época na minha vida que eu era muito apegado à minha mãe. Eu cheguei da escola em casa, minha mãe não estava, e eu morava uma distância longa. Eu caminhei mais ou menos, acho que 5 quilômetros da minha casa à casa da minha avó. Isso eu tinha 9 anos de idade, e fui correndo. Cheguei na casa da minha avó, não estava. Aí eu voltei para casa. Não sei porquê, esse apego, né? Quando você é criança é muito apegado, depois vai distanciando o apego. Mas é assim. E a Joquebede tinha apenas 2 anos e meio com o seu filho, porque fazia parte do plano de Deus. A nossa vida e viver, amado, você mãe, não é por acidente que você tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, ou apenas 2 ou apenas 1. Dá a impressão que no passado, por não tomarem as precauções que existem hoje, as mulheres iam tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, todo ano nascia um. Não era assim. Tinha mulher que tinha 1, 2, 3, 4. A Joquebede só teve 3. Não tinha essa precaução e controle. Só teve 3. Deus só deu 3 para ela. E o último não deixou com ela, porque fazia parte do plano dele. Entenda, na sua vida e na minha, você mãe, nós aqui, Deus é quem controla, é quem dirige. A sua vida e a minha vida tem que estar diante dele. Há um meio único para que eu e você venhamos desfrutar do agir da obra de Deus e sermos chamados povo dele, debaixo do agir dele. É o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. A decisão mais importante é aquela que você vai dizer: eu tenho um Senhor que cuida de mim. Se você tem um Senhor, você dele é um servo. Porque ser servo de Jesus Cristo resulta no melhor cuidado, na melhor provisão, na melhor pessoa para cuidar de você. É uma escravidão que você tem o melhor, porque de outra forma, ou eu e você seremos escravos do pecado que é um cruel Senhor, cujo salário é a morte, ou seremos servos de Jesus Cristo e nele teremos vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus Cristo dá a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 10, ele ecoa essas palavras. Assim como Deus levantou um libertador através de uma família, através de Joquebede, da sua linhagem, e Moisés é um tipo de Cristo, é um tipo de Cristo. Não tentaram matar o bebê Jesus? Tentaram. Foi um rei também, você lembra? Foi um rei, deu um decreto, todos os meninos. A cena se repete uma vez mais. Em Israel, todos os meninos, 2 anos abaixo, deveriam ser mortos, para que o rei entre esses meninos conseguisse a sua façanha, liquidar, matar Jesus. Era uma ação diabólica. Deus estava em cena, em controle. O mesmo Deus que cuidou do libertador Moisés, agora, aquele de quem Moisés foi um tipo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, teve a sua vida preservada. Ele foi levado para o Egito, cumpriu-se a profecia, tudo cumpre um plano, faz parte de um plano. Tem gente desesperada, sem saber o que vai acontecer no amanhã. A palavra de Deus já registrou, este livro do Senhor Deus já está selado. Tudo o que vai acontecer está aqui. Estamos chegando na consumação dos séculos. O tempo mais difícil para que estabeleça-se na terra. Fé. Fé. Tanto é que Jesus perguntou se quando ele voltasse, encontraria fé na terra. A dureza no coração das pessoas, a rejeição e o conhecimento da palavra de Deus é ignorado, desprezado, a Bíblia é ridicularizada, estão dizendo que ela é está desatualizada, precisa ser atualizada
Para sempre, ó Senhor, permanece no céu a tua palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é sempre atual. Você está pronto ou pronta para deixar Deus cumprir os seus planos na sua vida? Você entende que os seus filhos são herança do Senhor e devem ser criados para o Senhor? Deus tem planos, Deus tem propósito na vida dos seus filhos. Miriam teve 3 filhos. Todos os 3 foram protagonistas na obra de Deus. Arão, sumo sacerdote, aquele que uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, entrava no Santo dos Santos. Ele tinha o privilégio de entrar no lugar santíssimo e oferecer sacrifícios pelo pecado dele e de toda a nação. Arão, sumo sacerdote. Moisés, o maior legislador de todos os tempos. Muito das leis do Brasil é da cultura cristã, judaica cristã. Lei que Deus entregou para Moisés. Moisés pegou tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. É certo que ele as quebrou e depois ele teve que com o cinzel escrevê-las, ou escrever novamente as leis. Moisés era alguém que Deus conheceu face a face. Filho de quem? Dona Joquebede. E Miriam, aquela que proclamava a palavra de Deus, profetiza no sentido de proclamar a palavra de Deus. Os 3 filhos dentro de um propósito. Mães e seus filhos. Às vezes eu vejo moças dizendo, eu não quero ser mãe, eu não quero ter filhos. Mas e Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para você? O que Deus quer de você? Qual é o intento do Senhor na sua vida? Eu mesmo não sei todo o desfecho do plano de Deus. De vez em quando eu vejo relato de pessoas que começaram a fazer um plano de carreira, começando depois dos 60 anos de idade. Eu nem cheguei nos 60, amados. Não é? Tem gente que começa um plano de carreira tão destacável depois de 60. Depois de 60 anos. Moisés mesmo começou a sua carreira com 40. Que nada, 80. 40 ele saiu do Egito. Teve 40 anos no deserto para depois voltar e cumprir a missão do libertador com 80 anos. E viveu só 120 anos. Deus dividiu a vida dele em 3 etapas de 40 anos. Talvez o maior empreendimento da minha vida, eu comece a realizá-lo depois dos 65 anos de idade. Ainda não cheguei lá. Pode imaginar uma coisa assim? É Deus. Mas lance a sua confiança no Senhor. Deus tem um plano para você. Nunca tenha medo, receio de colocar sua vida debaixo da autoridade de Deus para o seu viver. Entrega a sua vida e diz, Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero cumprir o plano do Senhor para a minha vida. Coloque-se nas mãos de Deus. E entenda o que Ele quer de você. Ele é o Deus do impossível. Amém? Deus do impossível. É aquilo que você não pode fazer. Tá? Aquilo que você não pode fazer. Só Ele faz. Tudo que era possível Joquebede fazer, ela o fez. Mas convencer a filha de Faraó a adotar Moisés, ter compaixão dele, protegê-lo, dar-lhe um salário, é Deus. Amém? É Deus. Faça o possível
O impossível é com Deus. E a parte dele, ele é fiel, amados. Ele é fiel. Ele cumpre. Ele vela e zela pela sua palavra. Amém? Amém. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Eu vou apenas orar, tá? E nós vamos parar a gravação, porque depois nós vamos continuar sem a gravação. Por isso que é bom estar aqui. Melhor estar aqui do que acompanhar onde alguns estão e não terão a oportunidade de acompanhar a apresentação da peça teatral. Mas eu vou orar e logo em seguida nós teremos a apresentação da peça. Bendito Deus, Deus de maravilhas, de milagres, graças damos pela palavra do Senhor, trazendo para nós, para nossa compreensão, lições a respeito de Joquebede, a mãe de Moisés. E como mãe de Moisés, uma experiência marcante ela teve com o Senhor, que traz lições para todas as mães e, na verdade, para todos nós. Que mães e os amados aqui hoje à noite possam ter a realidade, se ainda não tiveram, do encontro pessoal pela fé com o Senhor Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador, e através de Cristo, usufruir da presença do Senhor, do cuidado do Senhor e da obra do Senhor. Tu tens um plano, ó Deus, e nós estamos vivendo dias em que se aproxima cada vez mais o cumprimento profético dentro do plano do Senhor, a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Que haja a preparação que cada um precisa ter para este momento, para que realmente possa estar na igreja. E a igreja vai ser arrebatada, ela irá ao encontro do Senhor nos ares. Que momento! Oramos, Pai, damos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, Deus abençoe. E vamos agora para a parte do teatro. Rafael. Aqui do lado. O que você fez, rapaz? Espera aí.